é da nossa direção, é do nosso dia a dia de luta aí do sindicato, junto com todos os servidores, e agora é uma extensão a mais para nós, servidores municipais, e principalmente nós que somos representados pelo Sindibel, né? Na medida que nós vamos ter o Bruno lá dentro daquele plenário lá, defendendo as nossas pautas e sendo o nosso porta-voz. Então, eu queria que o Bruno aí aproveitasse o início aí e desse uma saudação aí pessoal aí. Bruno. Boa noite, gente. Boa noite, Israel, e cada companheiro e companheiro que está aqui. Primeiro, um agradecimento por essa parceria, gente, de tantos anos de luta, né? Eu me lembro que eu cheguei na prefeitura, Israel, em 2008, como contratado, 2009 como efetivo, aprovado no concurso para o PSF, e desde então, né, em todas as nossas assembleias e movimentos de greve, e reunião, né, Conselho de Saúde, ocupação da 040, né, com o pessoal da SLU, enfim, a gente sempre esteve junto, misturado. Eu fico muito feliz, né, de estar lá na Câmara hoje, também junto e misturado com o nosso sindicato e com cada servidor e servidora. Nosso mandato começou na quarta-feira, gente, é um mandato que tem como carro-chefe a luta, né, da servidora do servidor, e eu fico muito feliz também, né, de já até desde antes da gente estar, né, lá formalmente agora na Câmara, mas junto com o nosso sindicato, com as demais entidades, a gente colocou como prioridade número 0 da nossa luta, a gente não deixar essa reforma da Previdência que o FUAD queria aprovar passar, por 2 motivos. Primeiro, porque ela é muito injusta, né, gente? É muito sacanagem com o trabalho bom, né, que os servidores e servidoras fazem. E segundo, gente, porque cada dia que passa, a gente sem aprovar uma reforma da Previdência, é mais um servidor que pode aposentar com as regras atuais e, portanto, não ser prejudicada com uma regra de pedágio que a prefeitura queria, que era de 100%. Pra vocês terem uma ideia, gente, se o projeto tivesse sido aprovado, a turma já ia ter que pagar pedágio a partir de 1º de janeiro de 2023. E aí, gente, assim que a gente assumiu na Câmara, nosso primeiro documento que eu assinei, foi um pedido, uma indicação, né, que o vereador pode fazer ao prefeito FUAD para retirar de pauta, né, lá na fala nossa também. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer os vereadores que ajudaram a não aprovar, né, a brecar a reforma da Previdência e também fazer o pedido para o FAD assinar. É claro que a gente já tinha informações, né, do nosso companheiro Israel, de todo mundo que o prefeito estava cogitando essa possibilidade. Eu mesmo já tinha falado com ele isso em dezembro. Enfim, e ontem uma notícia que é histórica, né, uma vitória nossa que não é uma vitória da guerra, mas uma vitória da batalha super importante. Pelo menos 6 meses a mais nós vamos ter. E a gente acredita que muito provavelmente, se o governo federal, se o Ministério da Previdência não insistir, não caçar o certificado de Belo Horizonte, que eu acho pouco provável, né? Não sei o que Israel, Paulo avaliam, né? Que estão lá no Conselho da RPPS, mas pouco provável o Ministério obrigar Belo Horizonte a fazer uma reforma da Previdência, mas se isso não acontecer, muito provavelmente a reforma não sai nessa gestão do FUAD, né, Israel? Então, assim, acho que é uma vitória histórica nossa. Milhares de servidores vão conseguir aposentar nas regras atuais. E, assim, me deixa muito orgulhoso, primeiro, de estar lá na Câmara, mas, acima de qualquer coisa, de ter sido uma obra da sabedoria das nossas companheiras e companheiros, servidores como a gente, do dia a dia, que estão no chão de fábrica, mas que lutam pelos nossos direitos. Então, viva os servidores, viva o Sindibel, e vamos seguir firme, que agora, passando a reforma da Previdência, a batalha agora é campanha salarial. Vamos que vamos. É isso aí. Bom, pessoal, eu não posso deixar de te falar isso. Quando o Bruno saiu candidato a vereador, não foi porque o Bruno ele queria ser candidato. Houve toda uma discussão, já vem de vários anos, né, que era importante ter um servidor nosso ocupando a Câmara Municipal. E depois de várias discussões, com vários companheiros de várias categorias, acabou que, assim, houve uma avaliação que um nome que agregava em todas as áreas, pela luta do sindicato, pela luta nos movimentos, era o nome do Bruno. E, em cima da hora, sem muito tempo para fazer campanha, né, foi em 2018, né, 2020, né? Então, assim, em janeiro, a gente falou, vamos lançar o nome do Bruno. E quando veio a eleição, até por ter tido pouco tempo,
o Bruno ficou como o quarto mais votado na legenda dele. Né? Então, muitas pessoas ficaram tristes, decepcionadas, porque não tinha conseguido, quase que chegou, mas não conseguiu os votos necessários para entrar na Câmara. Mas é o que eu falo, o universo ele conspira favoravelmente quando a coisa tem que ser. Então, dos vereadores que tinham, um vereador por problemas pessoais, de saúde, teve que se afastar, né? E aí veio as eleições para deputado, e aí a companheira Macaé foi eleita deputada estadual, né? E aí o Bruno, agora em fevereiro, ocupou essa vaga como vereador. Mas eu tenho assim para dar que, mesmo depois do resultado, né, e aí nós tivemos aquela pandemia, essa pandemia aí, e o Bruno ele não mudou em nada. Muitas entidades sindicais, durante a pandemia, fecharam as portas, o servidor batia lá procurando o sindicato, a federação, a central, a diretoria estava toda em casa. Mas o Sindibel não, o Sindibel ele foi mantido aberto, né? E os vários companheiros aí que estão aí na direção, mas em particular a questão do Bruno, né? Eu e o Bruno, a gente sim, corremos atrás em cada centro de saúde, em cada UPA, e no início faltava equipamento, faltava IPI, a gente brigando, e ação judicial, e o Bruno teve no dia a dia durante a pandemia. E, de repente, agora o Bruno é vereador. Mas isso não modifica nada, assim, no sentido assim, a gente tem o Bruno como vereador, é uma voz, em 41, mas está lá dentro, né? Mas, independente disso, né, o Bruno, eu diria assim, ele está vereador, porque o Bruno, na verdade, é servidor, é trabalhador, né? Então, isso é muito importante para nós, ter um vereador e ser o Bruno que está ocupando essa função em nosso nome, de todos os servidores lá na Câmara Municipal. E aí já vou direto aqui, para ser bem objetivo, são 2 pontos que a gente chamou essa Assembleia Virtual. O primeiro, a questão da Previdência. E o segundo, a questão das negociações salariais. Sobre a Previdência, né, acho que nós acertamos. Reforma está tendo no país inteiro. Todos os municípios que foi discutido, colocado reforma, por mais luta que houvesse, resistência, enfrentamento, bala de borracha, os legislativos e os prefeitos conseguiram aprovar reformas no país inteiro. Então, quando veio esse projeto ano passado, né, o nosso posicionamento foi: se a gente simplesmente disser não para a reforma, se a gente não tentar fazer uma política de redução de danos, nós vamos acabar tendo a pior proposta aprovada na Câmara Municipal. E aí, o que ocorre? O Sindibel, o Sindicato dos Médicos, o Sinfisco, o Sindicato da Câmara, o Sindisleng, as associações, né, a FISA, a Unavisa, a Plena, a Associação dos Procuradores, a Associação dos Auditores, nós sentamos, Sindirrede, e, inicialmente, nós fizemos uma contraproposta, bem diferente daquela do prefeito, que copiava a proposta do Bolsonaro, mas que era pior até do que a proposta que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, nós fizemos uma contraproposta de redução de danos, mantendo os 80% da média para aposentadoria, ou seja, parte de 20% das menores contribuições para aqueles servidores que não têm paridade na hora de aposentar. Um pedágio que no Estado a proposta foi aprovada 50% do tempo que faltava, na nossa proposta nós colocamos 20%. Né? Copiando o modelo que foi aprovado, nós pesquisamos o que foi feito de reforma no Brasil inteiro e pegamos o que foi de mais avanço. Então, em Santa Catarina, lá foi aprovada a reforma em 2019, mas ela só veio a ser implementada, a questão dos prazos, das datas de contagem de tempo, a partir de 2022. Então, o que nós colocamos na nossa proposta? Que, além do pedágio ser apenas 20% a mais de tempo para quem já está no serviço público, nós temos também que ela só iria prevalecer
2 anos após a sua aprovação. Então, fizemos uma proposta para ter o mínimo de danos possíveis para os servidores da prefeitura. E encaminhamos essa proposta para o Legislativo. E aí, existem circunstâncias que, às vezes, elas beneficiam. Nós pegamos uma disputa da eleição da mesa diretora. E aí o prefeito tinha um candidato e a oposição na Câmara, ela se organizou com outro nome. E nessa disputa, acabou que o prefeito não conseguiu passar o trator e votar o projeto em dezembro, que era um mês ruim para as nossas mobilizações. Dia de férias, a educação não estava trabalhando, né? Então, a gente conseguiu ganhar tempo e jogar para esse ano. Mas aí, como a gente não se colocou totalmente contra, para dizer que a gente era radical, que a gente não queria nenhuma reforma, acabou que o Legislativo passou a ter uma alternativa. E aí, o que foi a avaliação política da prefeitura, do prefeito? A reforma, do jeito que ele mandou, eles teriam um ganho em cima do servidor, um lucro de dinheiro em caixa para fazer obra eleitoral. Eles teriam um ganho nos próximos 4 anos de 5 bilhões de reais. Na proposta, que seria a do Estado, se fosse aprovada exatamente igual à proposta do Zema, teria uma redução para 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 200 milhões. E na proposta que nós fizemos, e que a gente sentiu um apelo positivo no Legislativo, até porque derrotar o prefeito, na nossa proposta, a economia que eles teriam seria de pouco mais de 500 milhões. E aí, qual foi a avaliação política da administração? Fazer uma reforma, jogar peso para fazer essa reforma agora, sem ter tido o protagonismo do diálogo com os servidores, porque o governo mandou sem dialogar. A Câmara não, a Câmara chamou para o diálogo. Com boa ou má intenção, não importa, mas chamou. Então, a prefeitura, tentando, se ela continuasse tentando aprovar esse projeto à força, se fosse aprovado o nosso projeto, a economia que eles teriam, na perspectiva deles, seria uma economia pequena diante do desgaste político que eles teriam que enfrentar com os servidores. E a gente tem que considerar que o prefeito é legítimo, né, natural, o prefeito deve ser candidato à reeleição. Então, diante desse quadro, a administração resolveu retirar os projetos da Câmara Municipal, tanto o apelo, que mudava a lei orgânica do município, quanto o projeto de Previdência. E, ao retirar esse projeto, né, dificilmente eles vão voltar com ele este ano. E se não voltar este ano, menos chance ainda seria voltar ano que vem, que já vai estar mais próximo da eleição. Então, existe uma possibilidade, é lógico que eu nunca coloco a mão no fogo, e nós nunca podemos ficar totalmente sem prestar atenção no que está acontecendo, mas a perspectiva maior é que esse projeto só vai voltar a tramitar depois das eleições do ano que vem. Com isso, a gente já ganha, né, muitos servidores que estariam faltando 2 anos. Se fosse aprovado agora, ele teria que trabalhar 4, né, mais 2 na proposta do prefeito, ou 3, mais 50% do tempo que faltava na proposta do Estado. Né? Com isso, esse servidor ele já não teria tempo nenhum a mais a agregar. Né? E os outros também 2 anos a menos, que vai reduzindo o tempo de pedágio. Né? Então, ou seja, o Bruno disse corretamente. Nós vencemos uma batalha, a luta sobre a questão da reforma ela continua, mas foi positiva a nossa mobilização, a mobilização de todos os servidores junto aos vereadores, e a gente continua atento e acompanhando essa discussão. Bom, o outro ponto,
e depois, se tiver alguma dúvida, aí a gente responde. O outro ponto é a negociação econômica. Eu tive uma reunião com o secretário de Planejamento e com a secretária de Recursos Humanos semana passada, e foi colocado por eles o seguinte cronograma. Pós o Carnaval agora, né, ainda em fevereiro, as entidades sindicais, não só o Sindibel, vão ser chamadas para eles apresentarem a proposta geral de reajuste. Não tem ainda, eu não tenho a informação, evidentemente, né, mas os cenários que eles estão trabalhando vai em duas linhas. O primeiro cenário é de garantir a reposição da inflação. Ter ganho real ou não, isso não está colocado ainda, mas a inflação estaria garantida. E o vale-refeição também há um reconhecimento deles que teria que dar uma melhor. Esse ano teria que ser melhor a proposta. Então, já trabalham com a lógica de chegar pelo menos a R$30. Hoje está R$24,50, alguma coisa assim. Então, a ideia seria chegar em 30 ou até mais um pouco, mas dar um aumento um pouquinho melhor no vale-refeição. Também em discussão também, a questão também de contratos, de horário de 6 horas, enfim, tem algumas discussões que eles ainda não apresentaram, mas está dentro, talvez, da possibilidade de ser apresentado como proposta. O estudo do DIEESE, que o Sindibel tem, na assessoria do DIEESE, se o reajuste fosse 1º de janeiro deste ano, teria que ser 7,86% no cálculo do DIEESE, pegando a inflação, a perda de todo o período do governo do Calil até agora. A gente entende que o FUAD é a continuidade do governo do Calil. Então, o estudo nosso pega do primeiro ano do Calil até o momento atual. Seria 7,86%. Como reajuste, normalmente eles mandam o projeto em março e a primeira, e normalmente eles propõem dividir em 2 parcelas, a primeira em junho. Então, nós já pedimos um estudo já, onde, se o reajuste for em 1º de junho, teria que ser 10,76%, pela projeção de inflação. Se o reajuste for em 1º de novembro, seria 12,59%. Né? É lógico que a gente não trabalha com essa hipótese de negociar um reajuste para vir só em novembro. Mas, como às vezes eles costumam fazer em 2 parcelas, então a gente já teria que colocar a inflação dos meses seguintes também. Um outro dado importante é que ano que vem é ano da eleição no município. Como ano que vem é eleição, qualquer negociação de reajuste, ela só pode ser feita até o dia 7 de abril. Se não tiver um projeto aprovado na Câmara até o dia 7 de abril de 2024, não tem como dar reajuste para o servidor municipal. Então, provavelmente, a negociação agora ela vai ser deste ano de 2023 e também a antecipação da negociação de 2024. Né? Na conversa do André Reis comigo, ele colocou que a princípio ele está pensando, talvez, fazer a negociação do pendente todo deste ano, do ano passado para este ano, agora, em fevereiro, e já acertar com as entidades sindicais uma segunda negociação, que seria do ano que vem, de 2024, trazer ela para o segundo semestre, para já fazer a negociação. Enfim, não está claro o cenário, mas, do ponto de vista geral, né, é 2023, 2024 negociado este ano, reposição da inflação, pelo menos isso já garantido, e outras questões ainda em aberto no processo de negociação. Paralelo à negociação geral, existem as pautas específicas. Então, assim, todas as categorias de pauta, né? A enfermagem tem a discussão do piso e mais outras questões, o enfermeiro, técnico, né? O ACS, a cultura, SLU, SUDECAP, Guarda Municipal, Administração, AEG, APP, Fiscal, todas as categorias, o pessoal da saúde bucal,
Todas as categorias, o agente sanitário, todas as categorias têm uma pauta específica. A experiência que a gente tem acumulado nos últimos anos é que, normalmente, nessas pautas específicas, eles atendem alguns pontos, não atendem tudo, normalmente eles pegam 1, 2, 3 pontos, atendem aquela demanda, outros eles jogam para frente, né? Então, assim, a gente só parte do cronograma, que vai ser passado nos próximos dias, então a gente tem a resposta geral até o final de fevereiro, e já no final de fevereiro, início de março, começam as reuniões com os núcleos de negociação de cada uma das carreiras, de cada um dos cargos, né? Fechando um pacotaço, ou seja, o reajuste geral e mais os avanços que houver em cada área específica, até o final de março. Aí eles encaminham o projeto para a Câmara, né? E abril para maio é o processo nosso de acompanhamento junto com a Câmara para aprovação da negociação salarial deste ano 2023. Então, assim, basicamente, é esse o informe que a gente tem para passar. Eu queria completar 2 outros pontos aqui. Amanhã vai ter uma reunião das entidades da enfermagem aqui de Minas. Aí a Aline e Hilda, eu queria que desse o informe, porque vai tratar sobre o ato pelo Piso Nacional da Enfermagem, indicativo para o próximo dia 14. E nós vamos ter também na segunda-feira, é importante os companheiros ACS e ACE que estiverem participando hoje, na segunda-feira nós vamos ter uma live com o jurídico do Sindibel, que é para tratar dos processos aí do Plus e do piso salarial, que nós ganhamos ação judicial, mas tem alguns detalhes que a gente tem que discutir com a categoria. Então, segunda-feira, 19h30, segunda-feira, uma live com a CE e a CS. Eu vou passar para a Aline e Hilda para elas completarem o informe sobre a questão da enfermagem e a gente vai abrir para as perguntas pelo chat. Aline ou Hilda. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline, sou coordenadora do Sindibel. Em relação à questão da enfermagem, né, o Fórum Nacional da Enfermagem já convocou uma paralisação para dia 14 de fevereiro. E nós, do Sindibel, estamos nos reunindo com as entidades representativas da enfermagem no estado de Minas Gerais. A questão do piso é o seguinte, gente, já tem, né, uma emenda constitucional 127, 128, né, garantindo a fonte do custeio, só que precisava ser melhor especificada na medida provisória, né, porque não tinha acontecido a previsão desses gastos para o ano de 2023. Então, a ministra Nízia Andrade, né, assim que ela assumiu, ela montou um grupo, né, de trabalho com esse objetivo, né, de resolver a questão do piso na medida provisória. Ontem, não sei se vocês assistiram, mas ela deu uma entrevista no Roda Viva, dizendo que é prioridade do presidente resolver essa questão e que a parte do Ministério da Saúde já está resolvida, mas tem vários atores envolvidos nesse processo. Então, a gente percebe que tem questões políticas envolvidas, né? Então, nesse sentido, nós, do Sindibel, vamos amanhã nos reunir com as entidades para a gente fechar, então, esse grande ato do dia 14 do 2. Então, na quinta-feira, a gente já vai publicizar nas nossas redes, fiquem atentos, né? Para a gente fazer um ato em protesto, né? Porque não dá para esperar mais. Já está tudo resolvido, nosso piso é lei, o ministro Carlos Alberto Barroso teve a medida cautelar, então a gente espera que seja suspensa essa medida cautelar para resolver a nossa questão. E a partir daí, em nível federal resolvido, a gente consegue cobrar, né, a aplicação disso aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Então é isso, pessoal. Eu vi pelo chat um pedido de informação, aquela questão do congelamento do 5M. Houve uma PEC em Brasília que resolveu para a área da saúde e para a área da segurança.
Os demais servidores foi mantido até agora o congelamento. Nesse interim, houve uma discussão no Tribunal do Estado, dando uma interpretação que, ok, ter tido atraso no pagamento, mas que esse tempo de 18 meses que foi congelado, que ele não poderia deixar de ser contado, né? Mesmo que não fosse pago retroativo ao início do congelamento, mas que não poderia ser congelado, retirado do servidor. Nós encaminhamos, não só o Sindibel, mas todas as entidades, nós encaminhamos uma procuração para a Procuradoria do município e para a Econômica. Ainda não tem uma resposta. O secretário está aguardando o posicionamento da Procuradoria, o secretário de Planejamento está aguardando o posicionamento da Procuradoria, né? E aí, assim, a gente tem a expectativa que consiga resolver, mas, paralelo a isso, nós estamos articulando também, através da FECEMP, que é a Federação de Servidores, que envolve servidores municipais de 9 estados. Eu sou vice-presidente dessa federação, né? Estamos mobilizando através da CSPB, que é a Confederação Nacional de Servidores Públicos do Brasil. Nós estamos articulando em Brasília para ser aprovado um outro projeto. Aliás, até o projeto foi apresentado pelo senador Alexandre, que estende a mesma interpretação da saúde e da segurança para os demais servidores. Só que, como o Alexandre Silveira não foi reeleito, o projeto que ele tinha apresentado, ele vai para a liderança do partido dele, que é o PSD. Então, a gente já tem uma reunião que já está mais ou menos... tem um indicativo da agenda, falta só a confirmação direitinho, mas já tem um indicativo de agenda para o início do mês que vem, com o presidente do PSD, para que o projeto que o Alexandre tinha apresentado, ele seja designado para outro senador reapresentar o projeto. Se resolver aqui, é melhor, porque é mais rápido, né? Se não, nós vamos ter que brigar em Brasília para estender o mesmo entendimento para todos os servidores. Ok? Tem alguma pergunta, Vanessa Alves, que eu não estou conseguindo acompanhar aqui no chat? Israel, o pessoal está pedindo aqui para informar sobre como que está a negociação do desconto dos dias de paralisação. O Bruno, na reunião que nós tivemos lá com o prefeito e as entidades sindicais, prefeito, e participou também o secretário de Planejamento, houve uma conversa. Hilda, Bruno, tiveram uma conversa. Nesse momento, eu estava em resolvendo outro pepino lá. Ô, Bruno, como que ficou a conversa com o André Reis? Bom, primeiro, gente, a orientação inicial do prefeito, isso no final do ano passado, era cortar o dia, né? Já no ano passado. A gente conseguiu conversar com ele naquele momento, quando ele estava pressionado, ele acabou concordando, né, de não fazer o corte do dia. E agora, ontem, nós sugerimos ao André Reis, né, eu e a Hilda, que como, digamos assim, o prefeito não vai, né, aprovar, pelo menos nesses próximos 6 meses, a gente pediu a ele que a gente pudesse não repor os dias, ou minimamente que pudesse ser de uma forma generosa, 3-1. Ele até brincou, falou que isso é impossível, quem parou tem que pagar, mas a gente deu uma cutucada lá, e aí vamos oficializar, né, eu acho que seria importante, para que a gente consiga fazer essa reposição da melhor forma possível. Não repor, gente, é até uma possibilidade, mas é bem pouco provável, por uma questão super estratégica, né? Eles sabem que se abrem essa brecha, né, Israel, assim, fortalece muito o nosso movimento, né? Então, eu acredito que alguma forma de reposição provavelmente eles vão fazer, mas a gente está tentando pressionar para ser o mais tranquilo para nós possível, usar banco de horas, enfim, vamos tentar pressionar para ser uma reposição bem tranquila. Ou seja, reposição está garantida, não tem corte de ninguém. Isso. Nós estamos tentando ver se a gente consegue uma reposição mais benéfica para o servidor ainda. Fechou. Não seja 1 por 1, seja 1 por 2, 1 por 3, enfim. Isso que é a tentativa que a gente está fazendo. Eu vi várias perguntas no chat que a gente não tem como responder agora, porque elas são da pauta específica de cada categoria. Então, por exemplo, compra das férias prêmio da Guarda Municipal, está na pauta específica. Então, ainda não tem um posicionamento. Vai ter na reunião
que deve ser agora em final de fevereiro e início de março. Tem outras questões aqui também que são pautas específicas, que não tem como a gente adiantar agora. A questão do vale refeição, que é uma demanda do pessoal que faz 6 horas. Na discussão lá deles darem uma valorizada na questão do vale refeição, tem essa possibilidade. Não está batido o martelo, mas o estudo que eles estão fazendo para apresentar a proposta não só passar para 30 ou mais do que 30 reais, mas também a possibilidade desse vale para o pessoal de 6 horas. Só na hora que a gente vê a reunião for oficializado, né? Então não dá assim, para a gente cravar neste momento. Mas tem a possibilidade de ser atendida essa demanda, que é uma demanda histórica que a gente coloca, está sempre colocando. Questão de níveis, níveis de todas as categorias, tem o problema do piso do ACS e do ACE, que o piso não foi aplicado no nível 1 da tabela, como também na educação, como também agora, se resolver o piso da enfermagem, também vai ter este problema. Tudo isso é na discussão específica, de pauta específica. A gente ainda não tem esse posicionamento aqui para poder estar colocando aqui hoje. Companheiro Odemir, perdi a questão do reajuste. Resumindo rapidamente, final de fevereiro, depois do carnaval, reunião com todas as entidades, vão apresentar os índices geral. 2024 é ano de eleição, então, diante disso, vai ser antecipada a negociação também de 2024. Então, agora, em fevereiro, eles apresentam a proposta geral, que é deste ano, o acumulado de perda, algum ganho real para agora, e, no segundo semestre, novamente chamam as entidades sindicais para apresentar a proposta de negociação antecipando 2024, que ano que vem é ano de eleição, tem que ser aprovado a negociação, o projeto de lei, antes de 7 de abril. Então, seria antecipado. Israel. Sim. A gente tem aqui algumas pessoas com a mão levantada, inclusive a Adriana. Então, a ideia nossa é terminar por volta de 20 horas, então vamos ouvir os companheiros, e aí, 20 horas, a gente vai para a conclusão. Só antes, vou passar para a Adriana primeiro, só antes de eu passar, gente, quando levanta a mão, abaixa, levanta de novo, vai parar no fim da fila, tá? Aí a gente só vai seguir. Com a mão levantada. Isso, permaneça com a mão levantada até falar. Adriana, por favor, pode começar. Boa noite a todos. Eu tenho uma notícia boa aqui para nós, servidores, né? Que hoje foi a reabertura da mesa nacional de negociação dos servidores públicos em geral. E o presidente da CSPB, né? Ele teve direito à fala lá, inclusive eu e Israel também somos lá da diretoria da CSPB. É um avanço muito importante para os servidores. Nós temos o pedido, né, na Organização Internacional do Trabalho, que é a regulamentação da database para o servidor público, porque uma das pautas muito importante que a gente já retornou, né, a CSPB já retornou, porque nós, servidores, né, todo ano, a gente busca essa batalha que a gente não tem nem isso garantido, né? Então, agora que voltou a reunir lá em Brasília, e foi, assim, um evento muito bonito, e parece que vai retornar, né? Porque ficaram vários anos paralisados, né? Vai ser muito bom para o servidor, e eu estou muito esperançosa que a gente tenha sucesso. Antes de chamar o primeiro, só 2 informações aqui que vai ajudar. Essa assembleia, ela fica no YouTube. Então, o pessoal que chegou por último e perdeu o release nosso do processo de negociação, é só entrar lá depois, do início. Desculpa, o caminho mais fácil, na verdade, quem perdeu e quiser assistir, porque a gente não está transmitindo ela no YouTube, não, tá? O caminho mais fácil, na verdade, é entrar em contato com a comunicação, lá pelo WhatsApp, e aí eu libero o link para a pessoa assistir. Ok. Mas coloca, se tiver gravado, coloca lá no YouTube também. Uma outra informação aqui, pessoal de concurso, amanhã, eu, Aline, temos uma reunião com o pessoal da saúde, pessoal do planejamento, para tratar da questão da convocação dos concursados, né? Então, o pessoal da vigilância sanitária, o pessoal dos outros cargos da saúde,
né, que tem contrato trabalhando, mas já tem o servidor concursado aguardando a vaga. Então, amanhã nós temos reunião para tratar disso, ok? Primeiro inscrito aí, Vanessa Alves. Dirce Maria. Só ligar o microfone e falar. Dirce. Oi, boa noite a todos, tudo bem? Peraí, só um... primeira coisa, deixa eu colocar o fone que eu acho que vai ficar melhor. Nós estamos te ouvindo bem. Seu microfone está desligado, Dirce, a gente não está te ouvindo. Desculpa, estava desligado. Acho que era por isso que vocês não estavam me ouvindo. A primeira coisa que eu queria falar, na realidade eu quero discutir um pouco sobre a questão da reforma da Previdência. O Bruno falou aí no início da reunião que a gente venceu uma batalha, mas não venceu a guerra. E realmente a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência, ela é uma proposta de reforma que, principalmente para os trabalhadores que entraram depois de 2003, ela eu falo que ela é draconiana, né? É quase assim, trabalhar até a morte e não conseguir se aposentar no final, morrer antes da aposentadoria. Então, e como a gente ganhou só uma batalha e não ganhou a guerra, é importante que a gente trace as estratégias com sabedoria, sabe? Porque daqui a 6 meses essa discussão vai voltar e nós precisamos estar fortalecidos para poder fazer essa discussão. Eu quero fazer uma avaliação da atuação do sindicato de forma fraterna, né? Eu não quero aqui atacar ninguém pessoalmente, mas eu acho que estrategicamente o sindicato cometeu erros sistemáticos desde o início da negociação da reforma da Previdência. Eu estou falando isso para a gente crescer e para a gente melhorar. Naquela primeira assembleia que a gente teve na Praça da Estação, eu fiz a proposta, né, de que a gente protelasse essa discussão diante da possibilidade de um novo governo mais democrático, que estaria disposto a discutir essa reforma de 2019. O sindicato se precipitou e, quer dizer, na realidade era importante aquela construção da contraproposta, mas a gente não podia apresentar a contraproposta. Infelizmente, a minha proposta foi derrotada na Assembleia. Na semana passada, eu considero que o sindicato errou novamente. O sindicato não podia ter ido apresentar a contraproposta foi apresentada na semana passada, sendo que já existia uma sinalização do governo de que, foi dito aqui na Assembleia agora, que já havia uma sinalização do governo de que a gente poderia adiar até que o governo federal se reposicionasse com relação à reforma da Previdência. A gente sabe que no nível nacional as coisas estão difíceis também. O ministro da Previdência ele fez uma declaração falando da revisão da reforma, e o ministro da Casa Civil falou que ele tinha se precipitado e que ele não poderia ter dito aquilo. Então, assim,
as coisas estão muito difíceis, mas existe a possibilidade de a gente lutar contra essa reforma da Previdência. Então, antes de qualquer tipo de negociação com a Prefeitura de cláusulas, eu acho que é muito importante a gente investir na luta e na capacidade de luta dos trabalhadores da Prefeitura. A gente demonstrou uma união muito grande, num momento muito difícil, que não era um momento de campanha salarial, que a gente não estava discutindo reajuste salarial, que a gente estava discutindo uma reforma que não tinha impacto imediato no salário dos trabalhadores, e a gente conseguiu uma grande mobilização. Até hoje, as mobilizações se mantêm dentro dos grupos aí de WhatsApp, dos grupos criados pela vereadora Isa, outros grupos de WhatsApp. Os trabalhadores estão discutindo e eu acredito que existe uma potencialidade para a luta contra essa reforma, né? Então, a gente precisa fomentar, né? Cabe às direções sindicais, né? Como um todo, não só a direção do Sindibel, a direção do Sindicato dos Médicos, fiscalização, a plena, Sindirrede, cabe às direções sindicais fomentar e incentivar e trazer o trabalhador para essa luta. A gente viu que foi um erro a apresentação de contraproposta, e a gente... Não, o tempo não é livre, Tiago, eu imagino que deva ter um limite, mas ninguém sinalizou ainda que acabou meu tempo, tá? E aí eu acho muito importante que o sindicato entre, de fato, na luta contra a reforma da Previdência, né? Junto com as entidades, com as centrais sindicais, foram todas conversar com Lula, e as centrais sindicais juntas solicitaram a revogação da reforma da Previdência. Então, Drica, não é ego, não, Drica. Eu fui completamente atacada. Não, eu não vou entrar nesse tipo de debate, não vou mesmo. Eu acho que a estratégia foi errada, e eu acho que a gente precisa repensar as estratégias de luta, porque daqui a 6 meses as coisas podem, elas podem voltar com tudo para cima da gente. Tá? Muito obrigada, boa noite. Israel, seu microfone está desligado. Isso que eu ia dizer. A gente não está te ouvindo, Israel. Eu disse, de forma fraterna, e não é debate, ouvi sua opinião, discordo, respeito, mas discordo. Vamos lá. Primeiro, uma das justificativas do projeto de reforma da Prefeitura, o real interesse e motivo seria, nos próximos 5 anos, o prefeito ter 5 bilhões para ele poder fazer obrinha, fazer obra e tal, aquela coisa toda. Mas a justificativa, disse, eu gostaria que você ouvisse, a justificativa que eles apresentaram é que existe uma projeção de déficit no BH-Prev, e que, tendo déficit, o Ministério da Previdência não confere o certificado para a Prefeitura. E não tendo certificado, a Prefeitura fica impedida de receber qualquer repasse do governo federal. Quando o prefeito diz e arrumou essa justificativa para retirar o projeto, não é que há uma expectativa hoje, eu espero até que tenha, mas hoje não existe um cenário que o governo Lula tenha força política para desfazer qualquer reforma no Congresso Nacional, seja a reforma trabalhista ou muito menos a reforma da Previdência. O que o prefeito colocou, que vai em Brasília discutir, é essa questão do certificado. E aí tem um negócio muito errado, que é o seguinte: o BH-Prev, ele começou a partir de 2011, com a contribuição do servidor e a contrapartida da Prefeitura, um conselho de gestão que aplica o que arrecada no mercado financeiro. Então, teoricamente, isso não era para dar déficit. Só que, pelas questões econômicas, nós teríamos que ter uma Selic para acima de 14%. E
E alguém quer isso no país, o ideal é que o juro caia para menos de 5%. Então, existe um problema muito errado estrutural nessa questão de previdência. Esse é que é o motivo, então, da conversa do prefeito, que não há nenhuma expectativa neste momento que o governo federal vai mudar as regras da Previdência. Esse é um ponto. Segundo ponto, todas as entidades assinaram o documento da proposta que foi encaminhada, que, aliás, foi aprovada em Assembleia. A única entidade que não assinou foi o Sindirrede. E até hoje, a gente não sabe qual que são as propostas da educação. As outras entidades apresentaram contraproposta de redução de danos. Era um pedágio de 100% do tempo que faltava. Nós fizemos a proposta de 20%. O Sindirrede não apresentou nenhuma proposta. Se nós, as outras entidades, tivéssemos seguido esse raciocínio que você está colocando, junto com o Sindirrede, a Câmara teria tido um posicionamento diferente do que teve. Hoje, a Câmara Municipal, o prefeito tem 20 votos, contando com os votos da esquerda. Bruno, Pedro Patrus, os companheiros do PSOL, o companheiro Wagner do PDT. A direita tem 21 votos. Por uma questão ideológica, o pessoal do Novo, o pessoal da direita, do PL, esse pessoal, eles são totalmente favoráveis à reforma de Previdência, aumentando o tempo para trabalhador. Só que nós tivemos a inteligência política de saber fazer um jogo. Nós não nos colocamos, não queremos reforma. Porque nós vimos que em São Paulo teve luta. Teve quebradeira na Câmara Legislativa e na Assembleia de São Paulo. Em Curitiba, teve luta, teve trabalhador, teve professor que ficou cego, com bala de borracha nos olhos. Em Curitiba, em São Paulo, em Salvador, em Santa Catarina, em todos os lugares foi aprovado reforma. E algumas até muito pior do que foi aqui em Minas Gerais. Então, na medida que nós apressamos, não, a gente não é contra a reforma, não. Nós somos favoráveis que se faça a reforma, mas uma reforma diferenciada em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte gasta 43% do que arrecada com ativo e inativo. Então, não dá para ter a mesma reforma que tem no estado de Minas Gerais, que gasta 60%. Então, como a gente apresentou uma proposta que não ficou assim, eu sou contra criança, igual o menino, a parte da direita na Câmara, ela viu o seguinte, olha, o prefeito não quis negociar com as entidades. Nós, do Legislativo, queremos negociar, queremos ouvir as entidades, os servidores, e eles não são radicais, eles também concordam. E aí, criou uma pressão no prefeito. O prefeito viu que ele não conseguiria aprovar a proposta dele, nem talvez igual a do Zema, porque o Gabriel Azevedo, que é o presidente da casa, eu acredito que ele tem pretensão a ser candidato a prefeito para enfrentar o Fuad. Então, ainda que a direita seja mais defensora de reforma dura com os servidores do que o grupo do prefeito, neste momento de luta ideológica, eles podem até votar num projeto mais favorável para os servidores para derrotar o prefeito que mandou a proposta mais dura do que a do Zema. Então, Odis, eu respeito seu posicionamento, mas quero dizer que o Sindibel, o Sinmed, o Sinfis, a Plena, a Afisa, a Unavisa, o Sindislang, será que todos esses sindicatos estão errados e só um sindicato que não assinou a proposta é o que está certo? Então, sim, respeito sua posição, mas quero deixar muito bem claro para a companheirada aqui. A articulação política do Sindibel, mais uma vez, eu acredito que está salvando muitas pessoas que vão poder aposentar sem ter que trabalhar mais 1, mais 2, mais 3 anos ou mais. Está salvando muitos servidores que entraram depois de 2003, que não teria paridade, e que aí na aposentadoria seria 100% das contribuições, pegando aquelas baixinhas de início de carreira,
eu tenho certeza, qualquer reforma que aprovar lá não vai ser 100%, vai ser os 80%, igual é atualmente, igual é no Estado. Então, tem hora que a gente ser radical demais, acaba que a gente perde tudo. Né? Então, eu discordo dessa interpretação dos companheiros aí que acham que ser contra a reforma não pode aprovar nada, né? E a gente, quando precisa, a gente não precisa de 3 meses para apresentar uma proposta, não, porque nós já conhecemos do assunto. Nós não somos novatos nessa discussão de Previdência. Estamos na discussão da Previdência desde lá atrás, quando foi feita a reforma do Temer. Então, assim, eu queria deixar bem claro isso, né? E eu falo, eu puxo. Em 2016, aliás, 2014, tinha uma negociação salarial na prefeitura. E aí o Sindibel, nós fechamos a negociação com a prefeitura, o Sindibel e os outros sindicatos. E tivemos um reajuste acima da inflação, em maio, mandado para a Câmara e aprovado. Aliás, em abril, mandado para a Câmara, e em maio, aprovado. E teve os outros companheiros que não quiseram negociar. E pegaram o lema, não vai ter Copa. E aí o que aconteceu? Teve Copa, e o reajuste para a base que eles representavam só foi acontecer em novembro. E foi o mesmo índice que nós negociamos lá no início de maio. Enquanto todo mundo já estava recebendo, todos os servidores, quem ficou na negação só foi receber, que teve que assinar forçado pela base, no final daquele ano. Então, eu estou colocando aqui assim, que, com muita tranquilidade. Acho que o Sindibel teve um papel nessa discussão da reforma. Está ganhando tempo agora, é porque nós agimos de forma madura. Se a gente não tivesse feito isso, o projeto do prefeito já estaria aprovado lá na Câmara. Então, eu queria deixar bem isso claro, esse respeito, mas eu discordo dessa avaliação que você apresentou aqui na Assembleia, ok? Próximo inscrito. Marisete Luiza. Marisete, vai lá. Boa noite, gente. Eu já até tinha entrado em contato com o Sindibel antes, lá conversei com Hilda, conversei com Cleonice, a respeito, como vocês falaram aí, da negociação da paralisação. Nós da URS Saudade, nós fomos descontados os dias de paralisação. Aí Hilda conversou, ainda mandou um recado para nós que Sugeste falou que esse mês retornaria, devolveria, e não foi pago. Aí a gente queria saber se foi só com nós foi descontado, se outras unidades também foi descontado. Posso responder, Israel, para ela? Então, Marisete, é o seguinte, foi só a unidade de vocês, tá? Nenhum outro servidor teve corte desses dias e realmente não entrou na folha deste mês. A gente solicitou ao Almiro, assim que tomou conhecimento, encaminhou, mas eu falo assim, quem processa a folha também não é a própria Sugeste. Ele encaminhou para lá, mas realmente não foi computado para vocês serem ressarcidos esse mês. Mas o próximo mês vocês vão ser ressarcidos. Não, tá bom, é porque o pessoal, geralmente eu que represento o pessoal no serviço. Aí como eles vieram até mim, aí todos falaram que não foi, e engraçado assim, nem todo mundo que parou foi descontado. Foi sacanagem do seu gerente, Marisete. É gerencial. Eu vou até dar uma ligada para a Fátima, viu, Bruno? Amanhã vou fazer uma conversa com a Fátima, porque a Fátima é uma gestora que lutou muito aí na época da reforma da Previdência, passado para os gerentes também avançarem, e agora ela para ter feito o mesmo com vocês, né, trabalhadores, ter respeitado a luta, porque eu queria até colocar aqui, gente, que esse momento que nós estamos aqui comemorando hoje, foi uma luta coletiva, né? Agradeço a todos aí que participaram desse momento, porque se não fosse essa união dos trabalhadores junto às entidades sindicais, a gente não teria conseguido estar aqui hoje, porque assim, o próprio Sindirrede disse ontem, após a reunião da prefeitura, que são quase 4.000 professores que vão conseguir aposentar nesse período aí. Então, o pessoal do Sindirrede também estava lá ontem comemorando, e nós da saúde e o Sindibel, a gente sabe a quantidade de servidores que não iria aposentar se esse projeto tivesse sido aprovado do jeito que ele estava lá na Câmara. Então, esse momento foi um momento de uma grande vitória. Mas pode ficar tranquilo que vocês vão ser ressarcidos na próxima folha, viu? Ok, próximo. O Tiago. Tchau. Boa noite a todas e todos. Agora eu estou podendo falar que eu estava com o meu filho na escolinha de futebol. Quero dizer o seguinte, gente, duas falas bem rápidas. Primeiro,
Eu estou muito feliz, né, com a eleição do Bruno, com esse mandato coletivo popular, que nós temos a satisfação, né, de dar essa força merecida, porque o Bruno, eu sou suspeito para falar, é um exemplo, uma referência. Da mesma forma, Israel, que é um grande líder, um querido companheiro, Paulo, Adriana, Hilda, Aline, todos os companheiros que eu estou hoje dividindo essa sala virtual, e que quero dizer que segunda-feira vou tirar 3 dias das minhas férias regulamentares para começar a ficar mais tempo com vocês, viu, Israel? Combinei com o Paulo, vou lá aprender com vocês segunda, terça e quarta, tá? Para poder já começar a transição, porque eu falei com o Paulo, olha, é bom que chama a minha sessão mais rápido, né, para o Sindibel, para a gente começar aí na luta no dia a dia. Então, eu queria aproveitar essa ocasião para isso também, para me apresentar como coordenador de legislativo e assuntos jurídicos do Sindibel, dizer que estou à disposição de todas e todos, servidores, trabalhadores da administração. Com o tempo vocês vão acostumar comigo, e vocês vão acostumar com a ausência do Paulo, mas o Paulo está lá ajudando o Bruno lá no gabinete, com certeza, com muita competência. Bom, fala, Israel. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Então, o que eu queria perguntar, na verdade, é a pergunta que o Geraldinho, colega nosso AEG, pediu para perguntar, se existe a possibilidade de fazer uma luta em favor do pagamento do vale-refeição durante as férias. Se existe alguma discussão dessa com o nosso jurídico? Não. Poder fazer a discussão a gente pode, mas eu falo assim, a gente tem que ser muito honesto. Não dá para a gente, como servidor, eu aprendi isso na minha vida desde o início da minha militância. Como servidor, não adianta a gente ser populista. A gente tem que ser honesto, né? Do ponto de vista do governo e da própria Câmara Municipal, aprovar um vale-refeição quando o cara está de férias, a chance de conseguir isso é zero, né? A lógica o vale-refeição é quando você está trabalhando, você tem que sair, você não, agora você está de férias, você vai estar na sua casa, você vai, na lógica desse, você vai comer na sua casa, você não vai comer na rua, e aí não teria o vale, porque se você recebe o vale e você não vai no restaurante, você vai estar em casa, então não teria justificativo. Essa é a lógica deles. Então, assim, juridicamente, não existe essa premissa, porque qualquer ação nisso, o juiz vai falar assim, essa é uma discussão de negociação direto com o patrão. Se o patrão quiser, poderia, mas a chance do ponto de vista com a prefeitura é zero, né? Uma questão, por exemplo, que legalmente também não tem jeito. O vale-refeição para quem faz 6 horas. Legalmente, não tem como a gente entrar com ação exigindo isso. Mas, politicamente, depende da vontade deles. Nós estamos com a grande chance, ainda não está batido o martelo, mas tem uma grande chance de conseguir esse avanço agora. Mas seria porque eles quiseram por conta deles. Agora, a questão do vale, durante as férias, esse aí, nós já pedimos isso, mas isso aí eles nem discutem, ok? Obrigado, Israel, valeu. Israel, temos 4 inscritos ainda, tá? Próximo é a Vera Fernandes. Vamos para o encaminhamento, ok? Próximo. Vera Fernandes, só ligar o microfone. Boa noite a todos. Eu sou a Vera, técnica superior de saúde, aposentada, e quero primeiro parabenizar o Bruno pelo mandato coletivo popular de vereador e perguntar para ele como é que estão as negociações das pautas específicas dos técnicos superiores de saúde, porque nós sempre ficamos de fora das negociações. Vera, bem rapidinho, o vereador não faz negociação salarial. O vereador apoia os servidores e o sindicato para pressionar a prefeitura e garantir a melhor negociação possível, né? Então, quem vai continuar tocando a negociação de carreira, de salário, é o nosso querido sindicato, a partir da deliberação da Assembleia de Trabalhadores, tá? Eu vou estar participando sempre que possível, ou alguém do mandato, para apoiar tudo aquilo que foi deliberado na Assembleia. Eu estou perguntando a você, porque desde 2014 você está na luta
junto com os técnicos superiores de saúde, para a gente conseguir a aprovação da nossa proposta. Sim, com certeza, está na pauta, né, Vera? Enfim, a prefeitura, como o Israel apresentou logo no início, deve apresentar uma contraproposta a partir de um cronograma de reuniões que vão acontecer agora nas próximas semanas, né, Israel? E aí que a gente vai saber. E aí, Vera, a situação do Bruno, né, é a mesma minha. Normalmente, eu acompanho as negociações de várias categorias. Então, por exemplo, se eu chego lá na mesa de negociação e o secretário fala assim, Israel, mas qual que é a prioridade? A minha prioridade é a reunião que eu estou. Se eu estou com a guarda, minha prioridade é a demanda da guarda. Se eu estou com o técnico superior, é do técnico superior. Né? Não é eu que vou ter que falar assim, atende o da guarda e deixa as outras áreas, ou atende do nível médio e deixa o enfermeiro, ou atende do enfermeiro e deixa... Né? Então, assim, o Bruno, como vereador, né, eu acho que ele reforça a argumentação para todas as categorias em todas as mesas. Né? Então, assim, a pauta dos TSS está colocada junto das outras pautas da saúde, e para cada pauta nós vamos estar lá com os melhores argumentos, acompanhados dos companheiros do núcleo de negociação, né, para a gente tentar ver se a gente consegue finalmente fazer o avanço do TSS. Mas também vamos tentar o avanço para todas as categorias, ok? Ok, obrigada. Próximo inscrito? Paulo? Pessoal, boa noite, né, a todas e a todos. Estava respondendo a Gleide aqui uma pergunta que ela fez, e já vou entrar nesse assunto também. Gleide é trabalhadora do SUAS, né? Ela perguntou aqui a respeito de quem ficará no lugar, né, que a gente ocupa hoje, no caso eu ocupo, em relação à assistência social. É o Tiago, ele se apresentou aí, juntamente com a Adriana Soares, mas aí, Gleide, a gente sempre trabalha aqui numa coordenação colegiada, então, assim, o Tiago e a Adriana vão ficar como referência, mas sempre vai ter o Israel para dar um suporte, como sempre deu, a Hilda, né, então aqui nós somos a gestão colegiada, a Aline, então pode contar com todos, o nosso sindicato trabalha de forma integrada, e onde a gente não souber alguma coisa, a gente sempre pede apoio ao outro. O apoio que vocês tiveram na assistência social, na nossa trajetória, vai continuar. Eu estou indo aí, né, para a questão de compor o gabinete do Bruno, quero aproveitar e agradecer publicamente ao Sindibel pela confiança, pela responsabilidade. Sei que é um lugar, assim, que a gente já fica sem dormir à noite, tanta preocupação do tamanho desse sindicato, né, quero agradecer esse coletivo mesmo. É um desafio muito grande, eu estou de coração aberto, mente aberta, com muita disposição e força, para assumir esse outro desafio, né? E quero dizer também, quero parabenizar o Sindibel, estando na Câmara Municipal, a gente vê o quanto que é desfavorável a correlação de forças lá, né? Nós temos uma extrema-direita organizada na Câmara Municipal, e se não fosse o cálculo estratégico do Sindibel com a arte, porque quem faz articulação com as outras entidades, na verdade, é o Sindibel, né? As outras entidades, se não é o Sindibel para poder puxar, fica cada um por si, a verdade é essa, primeiro ponto. Segundo, se não fosse Sindibel para poder fazer essa articulação toda e pensar, calcular o momento estratégico de entrar ou não, nós teríamos perdido. E eu falo por conhecimento de causa, por quem está no sindicato, trabalhou em outras lutas, né? Estar agora na Câmara Municipal e ver como que é desfavorável isso. Então, a gente vai conseguir mudar uma correlação de força naquela Câmara Municipal quando a frente progressiva, a frente mais de esquerda, tomar maioria ali, gente, né? A gente tem hoje uma Câmara Municipal conservadora. Tivemos um embate lá, né, Bruno, relacionado à questão da, né, extrema-direita aprovando moção de repúdio ao ato, ao Alexandre de Moraes, que ele julgou para a cadeia mesmo, julgou para a jaula aqueles banderneiros, né? Então, assim, foi totalmente fraticida uma guerra lá, eles atacaram os movimentos sociais. Então, gente, só pode, eu acho assim, para falar do lugar que a gente está, inclusive de representação na Câmara Municipal, eu sugiro assim, participe, acompanhe os debates, vão lá e construam para vocês verem como é que é desfavorável a correlação de força. Então, eu só quero fechar aqui, Israel, rapidamente, dizendo, admiro o sindicato, me representa, acho que foi uma ação estratégica, inteligente e realmente muito oportuna. E, para mim, seria uma ação pouco estratégica e pouco inteligente se nós tivéssemos entrado numa onda, vamos fazer a radicalização pela radicalização. A gente ia perder o palco político para aquela extrema-direita, passar a reforma do jeito que estava, alinhado com o projeto que eles têm, né, do Estado Novo, como o Zema tem, o governo tem, né, o pessoal dos outros partidos. Então, eu acho a estratégia, parabenizo o nosso sindicato, e é isso aí, a estratégia e a articulação que é importante. Para mim, não seria nada inteligente uma radicalização pela radicalização. Seria uma ação totalmente, no meu ver,
né, como servidor da administração, uma ação bastante nociva e irresponsável. Graças a Deus, nosso sindicato não é esse tipo de sindicato, e é o sindicato responsável, e é o sindicato que faz uma militância pensando no coletivo, não pensando nesses oportunismos políticos, né, que outros sindicatos têm por aí. Obrigado, gente. Finaliza a minha fala. Perfeito, Paulo. Perfeito, Israel, o Paulo. próximo é o Marcelino. O Bruno também estava com a mão levantada, mas abaixou o Bruno. Não sei se você vai querer a fala também. E aí depois a gente pode encerrar. Marcelino, e eu vou para os encaminhamentos finais aqui, ok? Marcelino. Marcelino Mendes, só ligar o microfone. Marcelino, passa o dedinho aí no microfone, aí, se tiver no celular. Acho que o Marcelino não está conseguindo, não, Vanessa. O microfone dele está fechado. A gente não consegue ligar aqui, tem que ser ele mesmo. Vamos para o Bruno, então, se você conseguir, Marcelino, aí você fala depois do Bruno. Gente, o Paulo foi perfeito. Só assim, eu participei junto com o Israel, com o Hilda, com o Paulo, enfim, de todas as reuniões com a Câmara, com a Prefeitura. E eu não tenho a menor dúvida, se a gente tivesse falado somos contra a reforma da Previdência, ponto final, a gente teria morrido na praia. A gente só conseguiu convencer Gabriel, né, os vereadores do Zema, do Novo, vereadores até do Bolsonaro, gente, também se colocaram contra a reforma, porque a gente não foi sectário. E a gente conseguiu, então, convencer a turma que é do Zema, por exemplo, levantou a bandeira, faz uma reforma igual a do Zema, que ficou melhor, que a do Fuad. Enfim, a gente conseguiu ter a sabedoria necessária, claro, com o fundamental, que é a mobilização dos servidores. Se vocês não tivessem lotado aquela Câmara, gente, e a Câmara dos Vereadores virou Câmara dos Servidores, a gente não teria barrado. Então, foi luta da categoria, de cada um e cada uma, aliado com sabedoria do nosso sindicato. Vitória histórica. A prática é o critério da verdade. A vitória dos servidores e dos sindicatos, em especial o Sindibel, foi uma vitória histórica e que vários, milhares de colegas servidores vão conseguir aposentar com mais dignidade. Parabéns, companheirada. Vamos que vamos. Ok. Marcelino, conseguiu ligar o microfone, Marcelino? Bom, pessoal, vou para o encerramento. Vou para o encerramento aqui. Primeiro, só uma questão, viu, Vera? Pode ter certeza, tá? Os técnicos, nas reuniões que tiver lá, nós sabemos da luta dos técnicos, ok? E nós vamos estar lá brigando. Né? Não é a gente que define, né? Depende do outro lado do processo de negociação. Mas pode ter certeza que tem o nosso carinho, e o Bruno, como vereador, também está junto também, ok? Segunda questão, eu queria dar um exemplo para vocês aí. Eu vi a companheira lá que teve um ponto cortado lá pelo gerente lá, os outros não tiveram. Acontece com todo mundo problema na prefeitura, viu, gente? E, aliás, peço um alerta, tá? A gente não tem o costume, às vezes, nem todo mundo, de pegar o contra-cheque todo mês. E, às vezes, a gente tem direito que passa batido 1, 2, 3 meses, porque a gente não olha o contra-cheque. Né? Eu falo de experiência própria. Mesmo com o congelamento do tempo de quinquênio, já era para, há 3 meses, eu estar recebendo um quinquênio a mais. E aí o sistema da prefeitura não identificou que eu já tinha atingido o tempo. Então, esse mês, eu fui olhar o contra-cheque e eu vi, gente, não veio o outro quinquênio. Então, assim, é importante a gente olhar, porque tem erro lá na gerência, lá, acontece falha, então a gente tem que estar bem atento sobre isso. E qualquer problema, procura o sindicato. Por último, para encerrar, pessoal, conversa com a companheirada, vamos filiar no Sindibel. Eu falo o seguinte, sindicato é a ferramenta de luta de trabalhador. Sindicato não é eu, não é o Bruno, não é a Hilda, não é a Aline, não é a Adriana, não é Paulo, não é o Tiago, sindicato é todo mundo. Né? E o Sindibel tem um diferencial. Né? O nosso valor de mensalidade, eu vejo às vezes o pessoal pagar mensalidade em associação que não faz luta política, paga mais caro na associação em vez de filiar no sindicato. E o nosso sindicato, a gente tem uma carteira de convênios espalhada nessa cidade, né, que se a pessoa vai num salão de beleza fazer um corte de cabelo, ela já tem desconto. Se a pessoa faz uma matrícula na faculdade, só o desconto da mensalidade que ela tem já é maior do que o que ela paga mensalmente na filiação do sindicato. Né? E isso é que dá as condições políticas da gente fazer a luta. Vai ter um ato em Brasília, tem que mandar um 11 em Brasília. É o sindicato. Mas o sindicato consegue mandar o 11 porque ele tem filiado.
né? Não tem mais imposto sindical. E aí eu vejo muito servidor, alguns que são até bolsonaristas, mas, enfim, muitos servidores falam assim, mas sindicato para quê? Sindicato não presta. Mas imagine se os trabalhadores não tivessem sindicato para defender os seus interesses. Ficaria só na mão lá do prefeito, na mão do patrão. Né? Então, a gente faz aqui um chamado. Essa semana, nós tivemos uma experiência bacana. Entrou uma turma nova de enfermeiros, fizemos uma reunião lá no Sindibel para apresentar o sindicato. Tinha lá 20 colegas enfermeiros, todos filiaram no sindicato. Então, isso é importante. E eu falo o seguinte, a luta do Sindibel, 34 anos de Sindibel, nós conseguimos muito avanço. Dou um exemplo a CS. A CS, lá em 2008, recebia menos que o salário mínimo, precisava de um abono para chegar no salário mínimo. Não recebia nem vale-refeição. Nós conseguimos vários avanços para todas as categorias, um ano um, outro ano outro, garantir a reposição da perda. E essa luta toda, né, ela foi feita graças àqueles trabalhadores que estiveram construindo o sindicato. Se não fosse esses que mantêm o sindicato funcionando, né, a nossa situação seria muito mais difícil. Então, a gente faz um chamado a todos, né, conhece o companheirinho lá que não está afiliado, faz um debate político com ele, né, da importância da ferramenta da sindicalização. Né? Então, assim, nós vamos continuar nessa luta. Nós somos coordenadores, né? O Sindibel não tem presidente, né? Somos coordenadores de todas as áreas, todas as categorias estão representadas. Cada mesa de negociação, a categoria senta na mesa, né? O núcleo, tirado em assembleia, junto com o coordenador da área dele, que está na direção, é que senta para fazer a negociação. Né? Então, é importante essa mobilização de todos. Eu queria aqui agradecer, nós estamos com 157 pessoas ainda presentes, né? Já são 23 minutos para encerrar. Eu queria agradecer a presença de todas aí, e a gente vai continuar nessa luta com muita responsabilidade. Nós não vamos ser infantis, né? Nós vamos fazer uma política sindical com responsabilidade, com transparência e de forma adulta, né? Para a gente tentar avançar e reduzir danos no serviço público. Boa noite a todos e um abraço. Tchau, gente. Boa noite, Boa gente. noite, Até mais. pessoal. Até a próxima. Valeu. Boa Obrigado. noite, boa noite. Valeu. Um abraço. Tchau, Tchau. Tchau, Thiago. Muito trabalho. Te espero, hein, Thiago? Tchau, gente. Boa Você noite. chegou. Feliz demais que você está Muito chegando lá. bem-vindo também. Boa noite a Trabalhar todos. demais. Junto com a gente lá Bruno, na me liga aí, gente. Bruno. Precisa falar um negócio para você. Pessoal. Falou, um abraço. Até mais. Boa noite. Ô, Bruno, você vai falar para você ficar.